Olá pessoal, começando a live aqui no RR Direito. Olá para todo mundo que está chegando. Só confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo. Boa noite, Direito Compacto. Uma alegria estar aqui hoje para conversar com vocês. Uma alegria atender esse convite aqui do Ricardo, do RR Direito. É muito bom poder me comunicar com os seguidores aqui do Instagram do RR Direito, um perfil que traz tantas informações úteis aí para quem atua na área do direito. Feliz. Oi Lorena, boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Bom, a live de hoje é para a gente falar sobre as normas fundamentais do novo código, né? Então a ideia é fazer o seguinte: eu vou falando por aqui, vocês vão interagindo comigo, eventualmente se tiverem alguma consideração, alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade. Boa noite, Irene Vieira Lobo. Fiquem à vontade para interagir comigo quando quiserem. E eu escolhi, na verdade, esse tema das normas fundamentais porque eu considero um dos temas mais importantes do novo código, porque implica na nossa necessidade de tomar uma nova atitude diante da legislação e diante do direito processual como um todo. Boa noite, Paulo. O pessoal está chegando aí, muito bom fazer contato com vocês. Bom, para falar sobre normas fundamentais, é importante, sem sombra de dúvidas, mencionar o artigo 1º do Código, que inaugura a lei submetendo essa norma infraconstitucional, né, que é o texto do novo CPC, submetendo esse texto aos ditames da Constituição. Então, vocês sabem que o CPC de 73 ele não foi fruto de um momento democrático do país, porque afinal de contas a gente vivia uma ditadura militar, né? Já o CPC de 2015 ele foi objeto de amplas discussões em audiências públicas, quando eram realizadas as reuniões lá da comissão que elaborou o anteprojeto do código, presidida pelo ministro Luiz Fux, e depois que esse texto foi submetido à apreciação da Câmara dos Deputados, foram feitas aí novas audiências, foram ouvidas pessoas do Brasil inteiro, experts no processo civil ou não, né? Era livre para qualquer pessoa encaminhar as suas sugestões para o legislador. E assim foi elaborado esse texto legal. E lá no artigo 1º, essa submissão que o novo CPC se faz, né? Ele se faz submisso à Constituição, na verdade é uma decorrência desse momento que nós vivemos hoje em dia, que é um momento de constitucionalização de todas as áreas do direito, e não podia ser diferente com o processo civil. Então, isso quer dizer que nós devemos, na leitura dos textos processuais, sempre levar em consideração aquilo que a Constituição estabelece, né? Então, qualquer leitura que seja feita do texto do novo Código ou de qualquer lei processual tem que ser feita à luz do que disciplina a Constituição Federal. Isso é muito importante, principalmente para a gente compreender a dimensão das normas fundamentais do novo Código, que estão previstas ali nos 12 primeiros artigos dessa nova legislação, né? É fundamental que a gente tenha essa compreensão para saber dimensionar o alcance dessas normas fundamentais. E isso tem uma implicância prática na nossa vida, né? Quem atua com o processo no dia a dia sabe o quanto é importante conhecer de contraditório, de ampla defesa, de acesso à justiça e conhecer o alcance dessas normas, desses direitos fundamentais, a fim de que se possa, na prática, no dia a dia, dar uma aplicação correta para esses comandos. Muito bem, o pessoal está chegando aí, tanta gente chegando, muito legal, os coraçõezinhos pulando aqui, sinal que o pessoal está gostando. Repartição jurídica, boa noite. Bom,
Esse artigo 1º, então, estabelece essa submissão à Constituição e essa leitura é fundamental. A gente, então, vai sempre levar em consideração a Constituição na leitura das normas processuais. O artigo 2º trata de um princípio básico, né, que é o princípio da ação e o princípio da inércia, né, que a gente estuda lá nas primeiras fases de processo civil, que diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo nas exceções previstas na legislação. Então, a regra geral é essa, né? Até para garantir a imparcialidade do Poder Judiciário. Ele precisa ser provocado porque ele é inerte. E a provocação, quem faz é o autor, que é o detentor do direito de ação, que é o direito de provocar o Poder Judiciário para obter, eventualmente, uma tutela jurisdicional a um direito seu. Começando o direito, chegou, boa noite, boa noite. O artigo 3º trata da inafastabilidade da jurisdição, também é um princípio que norteia a atividade jurisdicional, nosso velho conhecido, né, que diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, e repete este comando aqui, repete o já contido na Constituição. Né? Nenhuma lei pode excluir a apreciação pelo Poder Judiciário de uma eventual lesão ou de uma eventual ameaça ao direito de alguém. Né? Então, isso tem a ver diretamente com o direito de acesso à justiça. Então, a gente vê uma ligação muito clara entre o direito de ação, o direito de acesso à justiça, tudo isso interligado nessas normas fundamentais. O parágrafo 1º estabelece sobre a permissão da arbitragem, né? E diz que é permitida a arbitragem na forma da lei. E ele coloca esse parágrafo 1º aqui no artigo 3º, o legislador faz isso justamente para mostrar que não há uma incompatibilidade entre a arbitragem e a jurisdição, né? Muito embora a jurisdição seja inafastável, a legislação prevê a possibilidade de as partes buscarem, nos casos em que houver autorização legal, por ter por objeto um direito disponível, por exemplo, as partes podem buscar a arbitragem, que é uma solução diferente da solução dada pela própria jurisdição, né? E o fato de se buscar arbitragem não quer dizer, ou de a lei autorizar que a parte busque a arbitragem, não quer dizer que nós estamos excluindo aquela lesão, a ameaça de lesão da apreciação do Poder Judiciário. Até mesmo porque essa opção pela arbitragem ou não é uma decorrência da vontade das partes, né? Então, se as partes elas estabelecem num contrato prévio, numa convenção de arbitragem, que desejam resolver eventuais litígios decorrentes daquele contrato que elas estão lavrando a partir da arbitragem, isso sem problema nenhum, desde que elas manifestem essa vontade de forma livre e consciente, ok? O parágrafo 2º traz uma disposição interessante, porque ele diz o seguinte: o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Bom, essa previsão aqui, e é um comando direto para o Estado, e direto para o Estado em todas as suas facetas, judiciário, executivo e legislativo, né? Que esses poderes devem voltar suas atenções para soluções consensuais do conflito ou dos conflitos, sempre que isso for possível. E isso é muito forte nesse novo CPC, essa busca por essas soluções diferenciadas que vão além da tutela jurisdicional, necessariamente, né? É a tônica do novo CPC nesse modelo multiportas de acesso à justiça que o novo CPC propõe. Então, ele estabelece a possibilidade de a parte provocar a jurisdição, autoriza que a parte opte pela arbitragem e impõe ao Estado a obrigação de promover esses meios consensuais de solução de conflitos, justamente porque já se percebeu que a porta da jurisdição nem sempre ela vai dar a melhor resposta para a solução dos conflitos. Até mesmo porque a gente vê hoje um judiciário assoberbado com um número de ações extraordinário
que não tem condições, não tem como ele dar conta desse número de ações, e ainda mais se esse número continuar crescendo. Então, o legislador, sensível a essa realidade do Poder Judiciário, estabeleceu essa obrigação para o Estado de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E aí, na interpretação desse texto legal, a gente deve sempre levar isso a uma potencialização máxima, né, de modo a que se crie de fato uma cultura nessa busca de solução consensual dos conflitos, a fim de que a gente consiga desafogar o Poder Judiciário desse tanto de ações aí que tem assoberbado todos nós, né, que trabalhamos com o direito. O parágrafo 3º diz que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo. E aqui ele traz mais uma disposição interessante. Então, no parágrafo 2º, ele dá essa incumbência ao Estado de modo geral. No parágrafo 3º, ele traz os agentes processuais, ele indica esses agentes processuais e diz, olha, vocês devem estimular a busca consensual de conflitos. Vocês devem estimular a conciliação e a mediação. E ele cita textualmente, né? Ele fala de juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público devem, ele fala, percebam, deverão estimular a busca da solução consensual dos conflitos. Esse é o comando do parágrafo 3º. Então, ele exige aqui uma nova tomada de posição de todas essas pessoas que atuam no processo de alguma maneira. E me parece que o primeiro e mais importante comando desse parágrafo 3º do artigo 3º do novo Código de Processo Civil é dirigido aos advogados. E aqui tem uma implicação prática fundamental. A gente, como advogado, a gente acaba muitas vezes reclamando muito da prestação jurisdicional. A gente reclama que a prestação jurisdicional é lenta, a gente reclama que a prestação jurisdicional nem sempre é eficaz, a gente reclama que nem sempre a prestação jurisdicional atende aos comandos democráticos, enfim. Nós reclamamos muito da prestação jurisdicional. Agora, o Código estabelece para o advogado um dever de estimular a conciliação e a mediação. E quando ele diz o seguinte, inclusive no curso do processo, quer dizer, o primeiro comando é busque a solução consensual antes do processo, fora do processo. E quem participa, quem é o primeiro, aspas, juiz da causa, é o advogado. Quando ele recebe aquela pessoa que vai ser autora numa determinada demanda, ao receber aquilo, o advogado automaticamente vai analisar a causa e vai fazer um juízo de valor sobre aquilo. E é importante que o advogado, nesse momento, no momento em que ele atende o seu cliente e passa para o seu cliente um prognóstico, o que é possível fazer, é importante que ele cumpra esse dever de verificar sobre a possibilidade de busca de uma solução consensual e promova isso de forma efetiva. E eu percebo aqui, inclusive, um campo de trabalho para os advogados, porque os advogados às vezes reclamam desses meios alternativos de solução de conflitos, porque se entende, criou-se uma cultura que ao se fazer acordo o advogado deixa de ganhar ou o advogado ganha menos. E na verdade, quando esse parágrafo 3º do artigo 3º estabelece esse dever para o advogado, ele abre um campo de trabalho para o advogado. Se o advogado tiver, por exemplo, formação para atuar como mediador e conciliador, ou mediador ou conciliador, ele pode oferecer esse serviço no seu escritório para outros casos, para casos de outros escritórios. Então ele pode promover a mediação e a conciliação, ou seja, abre-se um campo de trabalho, abre-se uma área em que o advogado pode se tornar imprescindível. Isso sem sombra de dúvidas, sem esquecer, obviamente, do trabalho do advogado que vai orientar o seu cliente, né? Então é perfeitamente possível que se tenha um escritório de advocacia que ofereça serviços de mediação ou de conciliação e que se tenham outros 2 escritórios de advocacia, cada um atuando por uma parte.
e que esses 3 profissionais se reúnam e promovam um acordo para aquelas 2 pessoas que estejam em conflito e formulem esse acordo extrajudicialmente. É muito importante que se compreenda isso, que se busque formação. Para quem está aí fazendo faculdade, está em vias de terminar a faculdade e está procurando uma opção, né? Ou porque acha que a advocacia tem um número já imenso de advogados e de fato tem, ou para quem acha que não vai dar para tentar concurso público, porque com a crise que o Estado brasileiro vem vivendo, o caminho natural é que haja uma restrição no número de vagas de concurso público. O nosso caminho agora é achar alternativas, e uma das alternativas que vai ajudar a desafogar o Poder Judiciário é essa, de buscar essa solução consensual. O João Paulo está falando, o João Paulo inclusive é meu aluno lá na faculdade. Fala, João. Está falando que a cultura brasileira é a seguinte: o advogado bom é o advogado que briga com o juiz e com a outra parte. De fato, esse é um problema, né? É um problema de formação, inclusive, dos futuros advogados e dos futuros juízes. Porque a gente acredita que é isso mesmo, que o bom advogado é aquele que parte para a batalha, e nem sempre é assim, porque há casos em que é possível se buscar uma solução consensual muito mais adequada do que aguardar a solução por uma sentença dada por uma terceira pessoa, que é o juiz, que nem sempre vai ter o domínio sobre, o conhecimento sobre tudo que circunda aquela causa. O Jean William está perguntando do que eu estou falando. Eu estou falando do artigo 3º lá do CPC, dos meios alternativos de solução de conflitos. Já o artigo 4º estabelece que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Só um porém. O Marinaldo está falando que a mediação e a conciliação têm força executiva. De fato tem, é isso mesmo, está certo, Marinaldo. Isso, inclusive, é mais uma forma de estimular, né? Criar-se um título executivo por meio do acordo, que, se descumprido, depois parte-se direto para um processo executivo, sem sombra de dúvidas. O Abreu Lopes está perguntando se eu acredito que a boa advocacia mora no fato de evitar o meio judicial por meio de acordos extrajudiciais. Essa é uma pergunta que a resposta depende do caso concreto. E aí o bom advogado vai saber avaliar se o melhor é, de fato, realizar o acordo antes do processo ou no decorrer do processo, ou se o melhor é aguardar uma solução do próprio Poder Judiciário. O que a gente tem que ter em mente, pensando globalmente aqui agora, né, que esse número de ações que nós submetemos ao Poder Judiciário, de fato, vai nos levar a uma falência, se é que já não nos levou a uma falência do sistema judiciário. Agora, nem sempre o acordo é a melhor saída. O que não pode acontecer, a pergunta do Abreu Lopes foi muito importante nesse sentido, porque às vezes a gente, como advogado, vai participar de sessões de conciliação ou de mediação e se vê diante de uma situação em que o mediador ou o conciliador ou mesmo o magistrado força um acordo que seria impossível, porque não tem vontade das partes livre e consciente de realizar aquele acordo. Isso é extremamente prejudicial porque é antidemocrático, né? Então a gente tem que levar com uma certa parcimônia. É importante, sim, buscar os meios alternativos de solução de conflitos, mas tem que entender o seguinte: eles dependem sempre da vontade das partes. Então, claro, nós estamos ainda no início desse caminho. Nós precisamos criar uma cultura que combata essa cultura da litigiosidade excessiva que nós temos no Brasil, uma cultura que nos leve a buscar a solução dos conflitos entre particulares antes de levar ao Poder Judiciário, e aí tudo isso é um processo muito longo, é um processo civilizatório, e nós estamos dando os primeiros passos desse processo civilizatório. Vamos levar ainda algum tempo, né? Até porque há muitos atores processuais, advogados, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, que foram formados numa cultura processual diferente, que é uma cultura processual do litígio, né? Há pouquíssimo tempo é que se ouve falar nas faculdades de Direito, por exemplo, em técnicas de mediação e de conciliação.
coisa que não se falava há pouquíssimo tempo atrás, né? Então, aos poucos nós vamos mudando essa cultura. O caminho é longo, não é nada fácil e não vai acontecer do dia para a noite, sem sombra de dúvidas. A Mag CS14 está pedindo para eu mandar um beijo para São Paulo. Um beijo para São Paulo. O artigo 4º, voltando, está dizendo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E aqui, basicamente, ele repete um comando constitucional que foi inserido lá no artigo 5º da Constituição, inciso 78, na reforma que teve, né, a Constituição, que estabeleceu a reforma do Poder Judiciário. Nesse caso aqui, essa repetição desse comando, e o novo CPC incluiu a parte final lá, incluída a atividade satisfativa, quer dizer, desde o início do processo, provocação que se dá pela petição inicial, até a entrega do direito àquela pessoa a que merece o direito, né? Tudo isso deve tramitar em um tempo razoável. Muito difícil dizer, em linhas gerais, o que é um tempo razoável, porque a razoabilidade do tempo vai depender exclusivamente da análise do caso concreto, né? Vai depender do tipo de direito que se está discutindo naquele caso, se ele exige uma elaboração maior, produção de mais provas, um debate processual mais alongado ou não, enfim, depende de uma série de fatores, né? E inclusive o respeito, obviamente, a todas as garantias a que as partes têm direito no decorrer do processo, certo? A Kel Margolo tá dizendo que ela passou um ano como conciliadora do TJ lá no Sergipe, e ela disse que a rejeição da audiência de conciliação pelos advogados era enorme. E ela pergunta se começou a mudar com o novo CPC. Então, e logo em seguida o Salviano, advogado, pergunta se a ignorância talvez não seja a maior inimiga da mediação. Muito bem, a ignorância é com certeza uma das maiores inimigas da mediação ou da conciliação, e isso implica, obviamente, na resposta que eu daria para Kel Margolo. De fato, há uma resistência muito grande e eu não acho que ainda começou a mudar. Essa mudança é muito mais lenta, não dá para sentir uma mudança efetiva, até porque nos falta pesquisa, análise de dados efetivos para saber se essa resistência melhorou ou piorou com o novo CPC. O fato é que nós ainda temos essa ignorância sobre a mediação e conciliação. Isso é aquilo que eu falei lá quando eu comecei a tratar sobre isso. Há uma resistência muito grande porque a gente acha, nós advogados, na maioria dos casos, acreditamos que buscar um acordo vai implicar em uma menor remuneração, em honorários menores para nós, e nem sempre é assim, porque às vezes a satisfação do direito num prazo mais rápido nos traz honorários mais rápidos também. Teve mais uma pergunta, a Anne Gisele diz o seguinte: formalizando um acordo extrajudicial, ela pergunta se posteriormente ainda cabe iniciar uma ação caso o cliente sinta-se insatisfeito com tal acordo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, Anne, um acordo é um contrato, né? A gente pode anular o contrato, pode, desde que haja erro, por exemplo, né? Desde que se comprove que, por exemplo, a manifestação de vontade não foi livre e consciente, desde que se comprove que se estabeleceu uma condição que seria impossível de cumprir. Agora, a simples vontade do cliente de não cumprir o acordo não é justificativa para se julgar procedente uma eventual ação anulatória de um acordo que tenha sido feito numa sessão de mediação ou de conciliação. Então, para haver anulação do acordo, a gente tem que levar em consideração aqueles requisitos estabelecidos pela legislação civil que estabelece sobre a validade dos negócios jurídicos. Se você tiver um motivo que justifique a invalidade do negócio jurídico, sem sombra de dúvidas, é possível anular o acordo. Caso contrário, tem que cumprir, certo?
Quem mais? O Marinaldo está perguntando sobre um livro basilar sobre processo civil. Isso depende, viu, Marinaldo? Depende de muita coisa. E a principal delas é o gosto. Se você for advogado, há determinados livros que são mais voltados para advogado, né? Eu costumo indicar para os meus alunos da graduação, por exemplo, o curso avançado de processo civil do professor Luiz Rodrigues Vamber e do professor Eduardo Talamini, o curso de processo civil do professor Fred Didier Júnior, eu acho muito bom. Também o curso do professor Humberto Teodoro Júnior. Agora, se você quer fazer um estudo, se você é advogado, você quer uma fonte de consulta mais rápida para o seu dia a dia, aí eu te recomendo um código comentado, por exemplo, e há vários no mercado, né? Há um código organizado que é organizado pela professora Teresa Rudalvin e alguns outros. Se não me engano, o título dele é Primeiras Linhas sobre o novo CPC. Tem também, que já é um código comentado tradicional, do professor Nelson Neri Júnior, que é sensacional, porque ele traz os comentários doutrinários, traz o posicionamento dos tribunais, é bem interessante. O Jean William está perguntando como conciliar, é boa essa pergunta, como conciliar a conciliação com o dever do advogado em defender o cliente. Aquela análise que o advogado tem que fazer, Jean. Ele vai receber o caso e vai verificar qual é a melhor solução para o caso, né? Obviamente que ele tem que oferecer opções, né? Como um bom advogado, ele precisa oferecer opções e esclarecer o seu cliente sobre quais são as melhores opções ou qual é a melhor opção. E uma dessas opções, eventualmente, é buscar os meios alternativos de solução de conflitos. E aí o advogado, obviamente, que vai dar para o seu cliente, vai, como se diz na gíria, mandar real para o cliente e vai dizer, olha, o melhor caminho é buscar uma solução por meio de uma decisão judicial, pelo litígio, ou o melhor caminho é buscar uma conciliação e deixar o cliente escolher. Desde que o cliente esteja devidamente ciente das consequências, ele pode, sem sombra de dúvidas, escolher. Ok? Então, se o advogado optar conversando com o seu cliente, obviamente, em buscar a solução do litígio no Poder Judiciário, aí vai se aplicar o que diz o artigo 4º. E o comando do artigo 4º, que é o da duração razoável do processo, ele é um comando ao Estado, porque o Estado tem que organizar a gestão dos tribunais, das varas, enfim, de maneira que tudo isso possa tramitar num tempo razoável. Para quem conhece a prática, a gente olha e pensa, poxa, isso é uma utopia, vai demorar muito tempo ainda para a gente conseguir chegar numa gestão, num patamar de gestão de processos que nos permita que todos os processos tramitem num tempo razoável. Ok, pode ser uma utopia, mas nós precisamos perseguir essa utopia. Só que o comando do artigo 4º não é somente para o Estado, para o juiz, para os servidores. Não, o comando do artigo 4º é para todos, quer dizer, todos os atores processuais têm que entender que o processo precisa tramitar num tempo razoável. Isso quer dizer que a parte não pode, por exemplo, abusar do seu direito de defesa apenas para dilatar o andamento do processo. Vamos imaginar lá, eu sou réu, eu tenho uma quase certeza de que eu serei condenado a indenizar o autor, então eu vou usar de várias artimanhas processuais para atrasar o andamento do feito ou para descumprir decisões judiciais, de modo que eu sofra as consequências de uma eventual condenação no tempo mais demorado possível. Esse é um comportamento de má-fé, um comportamento de litigância de má-fé que deve ser combatido. Então, mais uma vez, né, a incumbência recai também sobre os advogados, numa questão de ética profissional mesmo. Não adianta ficar reclamando que a prestação jurisdicional no seu processo A é demorada, se no seu processo B você é o advogado desinteressado ou da parte desinteressada e acaba usando de uma série de artimanhas para fazer demorar o andamento do processo. Se tivermos profissionais éticos trabalhando no processo, com certeza isso vai reduzir o tempo de duração do processo. Sempre lembrando o seguinte, eu sou um garantista no processo. Quer dizer, as garantias processuais precisam ser respeitadas.
Então, se for para colocar numa balança, por exemplo, a garantia do contraditório e a duração razoável do processo, obviamente que é muito mais importante respeitar a garantia do contraditório, que é uma garantia fundamental, um direito fundamental, né? Então, isso precisa ficar resguardado. Agora, tudo que não for exercício de um direito é abuso de direito. E abuso de direito no processo não deve acontecer, ok? E aí, nisso, né, nós entramos no artigo 5º, que diz o seguinte: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Mais um comando que estabelece, digamos assim, uma novidade no processo civil. Muito embora já se falasse em boa-fé desde o CPC de 73, já se aplicavam penalidades por litigância de má-fé, já havia todo um arcabouço normativo que protegia aquele que agia de boa-fé e punia aquele que agia de má-fé. O que a gente vê nesse artigo 5º aqui é um fortalecimento dessa ideia, porque ele diz o seguinte: a parte deve, ou a parte ou qualquer outra pessoa que participar do processo deve comportar-se com boa-fé. Isso quer dizer o quê? Exige-se um comportamento efetivo de boa-fé. E essa ideia nos traz para o processo civil a noção de boa-fé objetiva, que é muito comum que se discuta lá no direito civil. Por exemplo, nas relações contratuais, se discute muito a questão da boa-fé objetiva. E essa discussão era um tanto quanto tímida ainda no processo civil. Agora, com essa disposição aqui do artigo 5º, essa discussão acaba ficando mais importante. Boa-fé objetiva, então, quer dizer o seguinte: eu vou exigir da parte que ela se comporte de uma determinada maneira e que eventuais omissões da parte, por exemplo, poderão gerar consequências. É o caso, por exemplo, de um fenômeno que é muito comum no direito civil e que agora nós vemos aplicando no processo civil também, que é o fenômeno da suprécio. Vamos imaginar que tenha acontecido um determinado ato processual e esse ato foi viciado. Aconteceu lá uma inversão de uma ordem na oitiva de uma testemunha, por exemplo, durante a audiência de instrução, e a parte que poderia ter se insurgido não se insurgiu, deixou correr o processo. 3 anos depois, em grau de recurso, ela alega essa eventual nulidade. Qual que é a consequência disso? Quer dizer, se eu não aleguei naquele momento, no momento adequado ou logo depois que aconteceu a nulidade, é como se eu gerasse na outra parte a confiança de que eu não alegaria aquela nulidade. Quer dizer, foi suprimido o meu direito de alegar a nulidade pelo decurso do tempo. Esse é um fenômeno que agora a gente pode ver acontecendo no processo civil e que decorre da boa-fé objetiva. Por quê? Qual foi o meu comportamento diante da nulidade? Omissão. Eu me omiti diante da nulidade. Se eu me omiti diante da nulidade, quer dizer que, de certa forma, eu aceitei aquele ato da forma como ele foi praticado. Se foi assim, eu não posso, anos depois, alegar aquilo a meu favor e querer anular o processo, voltar àquela estaca anterior, a fim de causar com isso um certo atraso no andamento do processo. Porque eu gerei na outra parte essa confiança de que eu não alegaria a nulidade. Então, isso tem tudo a ver com boa-fé objetiva. Tem a ver, por exemplo, também com a ideia de vedação do comportamento contraditório. Não é possível que as partes e outros atores processuais se comportem contraditoriamente no processo, né? Então, se houver comportamento contraditório, por força da norma da boa-fé objetiva, o segundo comportamento não vai ser considerado. Ok? Outro dia eu estava até fazendo uma pesquisa a respeito do assunto e um julgado que eu localizei aqui no Tribunal do Paraná foi justamente nesse sentido, aplicando já na época do CPC de 73, essa vedação do comportamento contraditório, em que basicamente era assim, havia uma sucessão de empresas, né? Um banco havia incorporado outro banco e o banco incorporado era parte ré num determinado processo. O banco incorporador se habilitou logo depois da incorporação para participar daquele processo como ré ou como réu. E aí
um tempo depois, alegou a sua ilegitimidade passiva. Então o tribunal entendeu que era legítimo, e era legítimo até mesmo em razão do seu comportamento contraditório. Desconsiderou o pedido de ilegitimidade passiva, de exclusão do polo passivo por ilegitimidade, justamente porque anteriormente aquele mesmo banco havia se habilitado no processo, havia dito, olha, eu sou o sucessor do banco anterior e aqui eu vou continuar nesse processo então como réu. Né? Ou seja, houve um comportamento contraditório. Primeiro eu quero ser réu e depois eu quero a minha exclusão do polo passivo. Esse comportamento contraditório é vedado, sendo vedado justamente por essa norma da boa-fé objetiva, certo? A Lorena está perguntando qual que é o nome do autor do livro, é o professor Nelson Neri Júnior. Lorena, um dos maiores processualistas que nós temos no nosso país. Excelente. Bom, o artigo 6º traz o seguinte comando: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Ele estabelece aqui para o processo civil esse dever de cooperação ou de colaboração, ou, como alguns outros autores têm tratado, o dever de comparticipação, que me parece ser também o mais adequado teoricamente, né? Via de regra, o que se exige aqui das partes é que elas não criem empecilhos para a efetividade da prestação jurisdicional, né? Então, nós já temos lá o comando de comportamento de boa-fé, agora nós temos um comando complementar, que é o comando da cooperação. Obviamente que nós não vamos exigir das partes que elas se deem as mãos e caminhem felizes e contentes até o resultado final. Obviamente elas estão num litígio, elas estão discutindo sobre um determinado direito, né? E não dá para exigir amizade das partes. Não é nesse sentido que se exige cooperação. É basicamente no sentido de que elas não criem embaraços que a lei não permita, certo? Então elas devem exercer os seus direitos sem abusar dos seus direitos. Mas é um comando também voltado ao juiz, porque ele fala o seguinte: todos os sujeitos do processo, isso inclui o juiz, serventuários, testemunhas, peritos, enfim, todo mundo que de alguma forma vai participar do processo precisa cooperar. E esse comando de cooperação sobre o juiz diz o seguinte: olha, seu juiz, se você estiver diante de um caso em que constate que a parte tem dúvidas, é teu o dever de esclarecimento da parte a respeito do que pode acontecer. Se você estiver em dúvidas, em vez de julgar estando em dúvida, busque esclarecimentos junto às partes. Isso é importante, né? Esse juiz que atua diretamente como efetivador da cooperação, como efetivador do contraditório, é um juiz que esclarece dúvidas, que previne eventuais nulidades. Então, se ele perceber que o processo está caminhando para um determinado sentido e que naquele sentido lá na frente pode ser que haja a nulidade, é possível, então, é possível não, na verdade é um dever do juiz que ele colabore, que ele coopere com o processo no sentido de indicar, olha, se nós caminharmos nesse sentido, talvez a gente seja surpreendido lá na frente com a nulidade de um determinado ato. Então ele tem esse dever de esclarecer, dever de prevenir e dever de se esclarecer. Estando em dúvidas, antes de resolver a questão pela distribuição do ônus da prova, ele pode buscar sanar essa dúvida, ok? O artigo 7º é um dos mais importantes porque ele diz que é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, o primeiro comando é o comando da igualdade, paridade de armas. As partes devem ser tratadas com paridade de armas. Isso quer dizer, inclusive, que se as partes estiverem numa situação de desigualdade, incumbe ao juiz criar a igualdade no caso concreto. Então, a gente vê muito falar em distribuição do ônus da prova. Então, se o juiz perceber, num caso concreto, por meio de decisão fundamentada, isso é importante, se ele perceber
que uma das partes não tem condições de produzir a prova, que seria de ser o ônus, né? Seria o ônus dessa parte produzir prova, ela não tem condições. Já a outra parte tem condições de produzir aquela prova, ele pode então inverter o ônus da prova. O ônus da prova que estaria com essa parte vai passar a ser dessa outra parte. Quando ele faz isso, ele estabelece a igualdade entre elas, né? Então ele retira aquela parte de uma situação de desigualdade e acaba equiparando, dando armas pares, paridade de armas para essas partes. Isso é importante. Isso pode acontecer em qualquer tipo de processo em que seja demonstrada essa discrepância, ou nos casos que são casos bastante comuns, né? Possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, que já se pressupõe naquele caso que há mesmo uma desigualdade entre o consumidor e o seu fornecedor, né? Que o fornecedor teria mais condições de produzir a prova do que o consumidor. Então, quando o juiz faz isso, ele assegura essa igualdade. Além disso, no decorrer do processo, em todos os atos do processo, ele não pode criar diferenças indevidas entre as partes, respeitando sempre essa regra fundamental de igualdade, que está lá no artigo 5º. Só que mais do que isso no processo, a gente precisa levar em consideração uma outra igualdade, não só a igualdade entre as partes, nós precisamos considerar um outro tipo de igualdade, que é a igualdade perante as decisões judiciais. Quem advoga e quem acompanha essa lida forense já viveu situações em que, em ações semelhantes, as decisões do Poder Judiciário foram diferentes. E aí fica aquela questão, como é que você vai explicar para uma pessoa que propôs uma ação, acreditando que venceria a ação, viu um conhecido seu vencer uma ação parecida pedindo o mesmo direito? Como que você vai explicar para ela que ela não teve esse direito porque foi outro juiz que julgou? É impossível, democraticamente é impossível você explicar que o Poder Judiciário possa tratar de forma desigual casos semelhantes. E isso é mais um problema de cultura jurídica, porque a gente passou um tempo acreditando que a independência do magistrado, que é uma garantia que o magistrado tem para não sofrer coações indevidas, significa que ele pode julgar como ele quiser. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Há parâmetros interpretativos que o magistrado deve seguir, né? As suas impressões pessoais sobre teorias no direito não devem necessariamente influenciar o julgamento. Ele deve levar em consideração o que a comunidade jurídica tem produzido, né? E ao proferir uma decisão, ele precisa levar isso em consideração. Precisa levar em consideração como que os tribunais têm resolvido situações semelhantes. E é por isso que o artigo 926 do novo Código estabelece para os tribunais o dever de uniformizar a jurisprudência, manter essa jurisprudência estável, íntegra e coerente. E esse comando se estende também aos juízes de instâncias inferiores. Quer dizer, eles devem olhar para a jurisprudência dos tribunais, levar isso tudo em consideração e na análise do caso concreto que eles estão a julgar, eles precisam ser influenciados por essas decisões dos tribunais que estão acima deles. É óbvio que um juiz pode, no momento de decidir, entender que aquele caso concreto não se assemelha aos outros casos concretos que já foram julgados. E aí, nesse caso, ele precisa mostrar na sua fundamentação que aquele caso é diferente e, sendo diferente, merece uma solução diferente. Quando ele faz isso, ele trata com igualdade, porque ele mostra que há uma diferença e essa diferença justifica um tratamento diferenciado. Agora, ele não pode simplesmente dizer que não concorda com a decisão, com a orientação jurisprudencial e julgar de forma diferente, porque quando ele faz isso, ele está promovendo desigualdade. E não é essa a função do processo. Definitivamente não é essa a função do processo. Então é importante a gente entender que o juiz é independente, que o juiz é livre para não sofrer coações indevidas. Agora, o juiz não é livre do ordenamento, do sistema. Ele não tem essa liberdade dentro do sistema, uma liberdade no sentido de vou julgar conforme a minha consciência.
isto não é permitido, isto não é democrático, isso ofende, na verdade, o Estado democrático de direito. Porque se cada pessoa que detém uma parcela do poder estatal pode julgar de acordo com a sua consciência, nós estamos promovendo qualquer coisa, menos a democracia e menos a igualdade, ok? Muito bem. E por fim, lá no artigo 7º, ele diz que compete ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. E nós vamos voltar a falar do contraditório quando tratarmos dos artigos 9º e 10 do novo Código, tá? Segura aí o contraditório que a gente já volta. O artigo 8º diz o seguinte: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Muito bem. Então, aquela clássica, né, de que o juiz deve atender os fins sociais e as exigências do bem comum, são termos muito abertos e eles podem dar espaço para interpretações variadas. E deve-se ter muito cuidado com essas interpretações variadas, porque fins sociais e bens comuns não são aquilo que o juiz pensa ser, e sim o que é construído dentro dessa comunidade jurídica, levando em consideração o que consta da Constituição, quais foram as opções que o Estado brasileiro fez ao instituir esse ordenamento constitucional, levar em consideração a interpretação que os tribunais têm dado, o que a doutrina indica. Isso é muito importante, tá? Então o juiz não pode achar que bem comum, fim social é aquilo que ele pensa, de forma alguma. Ele deve considerar o contexto em que ele está inserido, sem sombra de dúvidas. Além disso, ele deve promover a dignidade da pessoa humana, que é um fim fundamental do nosso ordenamento constitucional. Deve observar proporcionalidade e razoabilidade. Esses dois termos levam a discussões teóricas muito profundas sobre importação, inclusive importação de teorias estrangeiras para o direito brasileiro, que ainda são muito discutidas. Então há um posicionamento doutrinário que critica a inclusão desses termos proporcionalidade e razoabilidade no novo CPC, justamente porque eles também dão uma abertura considerável para a interpretação. A gente vê, é muito comum a gente ver, principalmente em ações que julgam pedidos de indenização por dano moral, em que o juiz vai fixar o valor. E aí, ao estabelecer os seus critérios, ele diz que, em nome da razoabilidade, da proporcionalidade, ele fixa o valor X. Mas nem sempre ele mostra quais são esses critérios que ele diz serem da proporcionalidade e da razoabilidade. Às vezes é coisa só da cabeça do julgador, né? Então, na cabeça dele, ele considera proporcional o valor X. Não necessariamente esclarece quais seriam esses critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Então, tem uma crítica forte, uma crítica teórica forte a essa opção do legislador de colocar esses termos aqui. Por outro lado, na complementação, diz lá que o juiz deve respeitar a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, legalidade quer dizer, o juiz precisa obedecer o ordenamento jurídico. Ele não pode dizer o que ele quiser, o que ele pensa sobre os institutos jurídicos. Tem Constituição, tem leis infraconstitucionais estabelecendo sobre o assunto, e o juiz, por exemplo, só pode deixar de aplicar uma lei naqueles casos em que a legislação for inconstitucional, né? O que ele mostra que no caso concreto não é possível incidir aquele comando legislativo, né? Mas fora isso ele precisa obedecer à lei. É importante que ele obedeça à lei, porque ele é regido aqui pelo princípio da legalidade, pelo princípio da publicidade, para que a gente possa fiscalizar a atuação do Poder Judiciário. É importante isso, essa possibilidade de fiscalização, principalmente nesse mundo atual, né, que a gente vive aí, vê legislativo e executivo em frangalhos em razão de um sistema político bastante defeituoso, né? E o Poder Judiciário protagonizando a cena política e jurídica. Então é importante que os processos sejam públicos e que sejam de regra públicos, justamente para que a população possa fiscalizar de que maneira que o Poder Judiciário tem julgado,
quais são os fundamentos que o Poder Judiciário tem utilizado para resolver os conflitos que são levados a ele. Então isso é muito importante. E por fim, diz lá no artigo 8º, que o juiz deve levar em consideração a eficiência. E aí, no caso, é a eficiência do processo, quer dizer, ao final do processo, que vai tramitar num tempo razoável, eu preciso ter uma decisão, um comando judicial efetivo, ou seja, eu preciso entregar o direito àquela pessoa que é dona do direito. E aí, a respeito dessa efetividade, o Código estabelece uma série de dispositivos que vão buscar conferir efetividade para a decisão judicial, mas a gente não pode se esquecer que o processo é um instrumento de garantia do cidadão. Olha aí, acabou de chegar meu amigo Fernando, do ADV Líder. Inclusive eu recomendo, sigam esse perfil no Instagram e sigam também o canal dele lá no YouTube e o meu canal no YouTube também, porque ele tem publicado vídeos semanais lá a respeito de empreendedorismo jurídico. Quem está aí na advocacia, início de carreira ou que já está na carreira há um bom tempo, sigam a ADV Líder, porque vocês vão... Eu tenho tido experiências notáveis com as dicas que o Fernando tem dado. Vale muito a pena, de verdade. E ele estava numa live, ele acabou a live dele lá, como eu falo mais do que o Homem da Cobra, ele acabou a live e deu tempo de ele vir aqui. A honra é minha, Fernando. Aliás, a honra é de ter todo mundo que está aqui hoje me vendo. Bom, voltando, nessa questão da eficiência, a gente deve levar então em consideração essa questão de buscar a efetividade da decisão e entregar o direito a quem merece, mas nós não podemos esquecer que o processo é um instrumento de garantia do cidadão. E o Estado, o Poder Judiciário, não está autorizado a fazer qualquer coisa em nome da eficiência, em nome da efetividade da decisão judicial. O que deve ser efetivo é o processo, não necessariamente a decisão judicial. E para que o processo seja efetivo, para que eu possa dizer que um processo foi justo, ele tem que ter respeitado todas as garantias processuais. Principalmente essas fundamentais aqui que nós estamos vendo. Contraditório, ampla defesa, aquela coisa toda. Igualdade. Nós precisamos respeitar isso, sem sombra de dúvidas, ok? E quando nós respeitamos isso tudo, quando nós respeitamos o devido processo legal ou o devido processo constitucional, ao final nós temos uma decisão e essa decisão então vai ser efetivada, aí nós tivemos, de fato, o que nós chamamos de efetividade do processo. E é isso que nós devemos perseguir. O professor Calmon de Passos falava num texto muito interessante sobre o assunto, ele linkava esse conceito de efetividade do processo com a efetividade da cidadania, quer dizer, se eu respeito as garantias processuais e entrego o direito a quem merece, eu promovi a cidadania. Agora, se eu desrespeito garantias processuais, ainda que eu acerte, ainda que eu entregue o direito a quem merece, eu não promovi cidadania. E o processo é um instrumento de promoção da cidadania, ok? Muito bem, agora nós voltamos a falar de contraditório, e aí eu já vou me encaminhando para o final, porque eu nem sei que oração, estou sem relógio aqui, acho que já falei demais até, mas vou falar agora do contraditório e a gente vai finalizando. Bom, ele diz o seguinte, o artigo 9º, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E daí o parágrafo único estabelece as exceções, tá? Então, a regra geral do contraditório é que as partes precisam ser ouvidas. Isso quer dizer o quê? É dever do magistrado que comanda o processo, em qualquer instância, garantir que as partes tenham informação sobre tudo que acontece no processo e para que elas possam, de fato, se manifestar, né? Produzindo provas, produzindo argumentos e qualificando o debate processual, oportunizando, então, que elas possam influenciar a decisão do juiz. E o artigo 10 diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, é mais um comando do contraditório. Classicamente, nós temos o contraditório como direito de informação da parte e direito de manifestação, num processo dialógico, em que as partes trazem argumentos para que o juiz aprecie. Agora, nós temos um plus, e o artigo 10 deixa isso muito claro. Nós temos essa ideia, na verdade não é de agora, ela é desde sempre, mas agora que a doutrina acaba fixando isso, firmando isso de uma forma mais efetiva, até mesmo por conta do que diz o artigo 10. As partes têm o direito de influenciar a decisão judicial. Isso quer dizer que o juiz não pode decidir com base em algum argumento que não tenha sido discutido no processo. Então ele precisa, e é muito comum, ou era muito comum, que a gente visse decisões em que o autor tinha alegado, tinha trazido lá o argumento A, o réu trouxe o argumento B e o juiz julgou com base no argumento C, que não foi discutido com as partes, que estava só na cabeça do juiz. E aí as partes eram surpreendidas com aquele fundamento trazido pelo juiz na decisão. É o que a gente chama de decisão surpresa. E ela não está autorizada por força do princípio do contraditório, do direito fundamental ao contraditório. Então, se o juiz tiver um argumento na cabeça dele que ele acha que pode resolver aquele caso e que nenhuma das partes trouxe, ele deve jogar esse argumento na roda. Quer dizer, ele deve colocar esse argumento para discussão durante a tramitação do processo e só então ele vai decidir. E isso, inclusive com relação àquelas questões que ele poderia analisar de ofício. Vamos imaginar lá que o juiz analise o caso, está na fase de sentença, ele analisando o caso percebe que está faltando um pressuposto processual, que é uma questão de ordem pública, ou seja, ele pode decidir de ofício, ele não precisa ser provocado. O que vai acontecer nesse processo em que se dá contraditório efetivo? Ele deve transformar o julgamento em diligência, então ele não vai dar a sentença dele, vai converter aquele julgamento em diligência, vai determinar a intimação das partes para que elas se manifestem sobre a eventual ausência de um pressuposto processual e vai dizer qual é o pressuposto processual que ele imagina que esteja ausente. Dá um prazo para as partes se manifestarem, elas se manifestam, volta para a sentença e aí então, se a causa estiver madura com relação àquele argumento, ele vai poder decidir aquela questão com base naquele argumento, naquela ausência de pressuposto processual. Se ele não fizer isso, ele desobedece o comando do que a doutrina tem chamado hoje em dia de contraditório substancial. Se ele desobedece o contraditório substancial, ele está ferindo uma garantia básica do processo, um direito fundamental das partes, e aquela decisão tem que necessariamente ser anulada. Certo? Esse é o comando do contraditório e é um dos principais comandos hoje em dia no processo civil, porque ele tem efeitos sobre todas as fases do processo e tem consequências sérias para a promoção da democracia. A gente não pode discutir só a democracia no âmbito legislativo e do executivo. A gente precisa discutir democracia no processo. Por quê? Porque quando o juiz julga um determinado caso, ele representa o poder estatal naquele caso concreto. E o poder estatal é regido pela ordem democrática. Então, a decisão judicial precisa ser democrática. Até mesmo por isso que o artigo 11 estabelece que todos os julgamentos dos órgãos judiciários serão públicos e todas as decisões deverão ser fundamentadas. Eu preciso fundamentar a decisão, responder aos argumentos trazidos pelas partes e não trazer argumentos novos, a não ser que eu estabeleça um diálogo prévio com as partes para que se possa utilizar aquele fundamento como um fundamento de decidir, certo? Então, essas normas fundamentais, todas, nos levam a um novo sistema, ao que a doutrina tem chamado de processo civil democrático. E é importante a gente atentar para isso, ok? Eu acabei de receber um comando aqui do Instagram, olha, tá encerrando a live,
estão me dando 15 segundos para encerrar essa live aqui. Eu gostaria de agradecer todo mundo que participou. Se vocês tiverem dúvidas, mandem lá na minha página.